A toga bateu na porta da imprensa. Quem passou pano para o autoritarismo vai continuar aplaudindo. Durante anos, uma parte considerável da imprensa brasileira assistiu ao avanço do poder judicial sobre a liberdade de expressão com a serenidade de quem vê a chuva cair na casa do vizinho. Bloqueios de perfis, defesa da democracia, remoção de conteúdo, combate à desinformação, inquéritos elásticos, decisões monocráticas e ordens sigilosas, tudo justificável desde que o alvo certo estivesse sentado na cadeira errada. Pois bem, a chuva atravessou o muro. Senhoras, senhores, Catarina aqui. Este vídeo é uma colaboração dos canais Iluminando a Escuridão e Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Agora, não estamos falando apenas de um influenciador inconveniente, ou de um militante barulhento, ou de algum perfil no Twitter que jornalistas respeitáveis consideram indignos de proteção constitucional. Estamos falando de um jornalista, de seus equipamentos, de sua fonte e até de um advogado ligado ao caso. De repente, aquela máquina estatal construída para esmagar os outros começou a estacionar na porta da imprensa. E a pergunta é simples: vão continuar passando pano depois dessa? O caso começou com reportagens do jornalista maranhense Luiz Pablo sobre o suposto uso de veículos oficiais do Tribunal de Justiça do Maranhão por Flávio Dino e familiares. Dino nega irregularidades e afirma que um carro blindado foi cedido à sua segurança dentro de um acordo institucional. Seu gabinete também disse que houve monitoramento clandestino do ministro de veículos particulares, da equipe de segurança e até de familiares, inclusive crianças. Essas alegações são graves e convenientes para o ministro. E aí, para investigar uma suposta perseguição, o Estado simplesmente resolveu passar por cima justamente de uma das proteções criadas para impedir que o Estado intimide quem fiscaliza o Estado. Em março, Alexandre de Moraes autorizou busca e apreensão contra o próprio jornalista. Celulares, notebooks e HDs foram apreendidos e seus dados foram extraídos pela Polícia Federal. Segundo essa reportagem, foi desse material que os investigadores chegaram a Raimundo Cotrim, ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, apontado como fonte de Luiz Pablo. Em 11 de agosto, Moraes autorizou novas buscas contra Cotrim e contra um advogado citado na investigação, em medida solicitada pela PF e avalizada pela PGR. A Constituição brasileira afirma no artigo 5º, inciso 14º, que é resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Não diz salvo se a fonte incomodar um ministro. Não diz, exceto quando reportagem tratar de um integrante do Supremo Tribunal Federal. Não traz um asterisco levando ao rodapé, promoção válida apenas para jornalistas aprovados pelo Condomínio de Brasília. Sigilo da fonte não é mimo corporativo para jornalista, é uma barreira contra o autoritarismo. Imagina um servidor público que descobre um esquema de corrupção dentro de uma secretaria. Ele possui documentos, mensagens e informações que podem derrubar gente poderosa. Se souber que, ao conversar com o jornalista, seu nome poderá ser descoberto porque a polícia apreendeu o celular do repórter e vasculhou a conversa, qual o incentivo para denunciar? Nenhum. Ele fecha a boca, apaga a mensagem e segue a vida. A censura moderna não precisa de um funcionário do governo sentado dentro da redação dizendo que pode ou não ser publicado. Basta criar medo suficiente para que a informação morra antes de nascer. O Estado não precisa mandar não publique. Pode apenas ensinar a futuras fontes que falar com jornalistas talvez termine com agentes batendo na sua porta. A censura mais eficiente é aquela terceirizada para o medo. Foi exatamente este risco que especialistas ouvidos pela CNN destacaram.
A constitucionalista Vera Chemin afirmou que identificar uma fonte a partir de dados obtidos em equipamentos apreendidos do jornalista pode ser uma forma de contornar a proteção constitucional. A professora Lígia Maura Costa apontou a consequência evidente. Sem proteção efetiva às fontes, potenciais informantes podem simplesmente deixar de procurar a imprensa. As duas também ressalvaram que eventuais ilícitos precisam ser analisados separadamente e que a avaliação definitiva depende do conteúdo dos autos, que estão sob sigilo. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Jornais e a Associação Nacional de Editores de Revistas também reagiram. Em nota conjunta, disseram estarem em profunda preocupação e sustentaram que ações judiciais que quebram o sigilo da fonte não têm amparo constitucional e abrem precedentes contra a liberdade de imprensa. As entidades lembraram ainda que questionamentos contra reportagens possuem instrumentos previstos em lei, como direito de resposta e indenização. Que conceito exótico para ministro do STF responder a uma reportagem pelos meios legais, em vez de mandar o aparato estatal revirar a vida de quem forneceu informação. Libertários costumam ser acusados de exagero quando alertam para a expansão do Estado. O roteiro é sempre parecido. Primeiro, cria-se um poder excepcional para combater um problema excepcional. Depois, a exceção ganha cadeira, gabinete, orçamento, jurisprudência e cafezinho. Por fim, todos descobrem que o monstro criado para morder o inimigo também tem dentes quando olha para o Criador. O Estado, esse cachorro que todo mundo acha ótimo manter sem coleira enquanto ele está correndo atrás do vizinho, e a imprensa deveria conhecer essa história melhor do que ninguém. Nos últimos anos, medidas restritivas envolvendo publicações e manifestações foram repetidamente apresentadas como necessárias diante de ameaças consideradas extraordinárias. O argumento costuma vir embrulhado em palavras nobres: democracia, instituições, segurança e responsabilidade. O problema é que direitos só são direitos de verdade quando protegem também quem está sendo inconveniente. Liberdade de expressão, que vale apenas para opiniões aprovadas pelo poder, é assessoria de imprensa. Liberdade de imprensa, que depende de um jornalista que não irrita a autoridade investigada, é relações públicas. Sigilo de fonte, que desaparece justamente quando a fonte entrega informação politicamente explosiva, é só um adesivo bonito colado na Constituição. E há outro elemento desconfortável neste caso. As reportagens envolviam justamente o ministro do Supremo. O gabinete de Dino afirma que ele e sua família foram alvo de um monitoramento ilegal. E a investigação precisa apurar isso. Mas quanto maior o envolvimento pessoal de integrantes do tribunal nos fatos, maior deveria ser a preocupação com transparência, imparcialidade, limites e aparência de independência. Em vez disso, temos um processo sob sigilo, uma investigação que passou pelos aparelhos de um jornalista, a identificação de sua suposta fonte e buscas posteriores contra pessoas apontadas como participantes desse fluxo de informações. Não é preciso acreditar que o jornalista possui imunidade criminal. Não possui. Se o jornalista comete um crime independente da atividade jornalística, ele deve responder por ele. Uma fonte também não ganha salvo-conduto para praticar crime só porque conversou com a imprensa. O ponto é outro. Investigar um ilícito não pode virar uma autorização genérica para demolir garantias essenciais à fiscalização do próprio Estado. A distinção importa. Se alguém invade ilegalmente um sistema público, isso pode ser investigado. A PF, inclusive, apura eventual acesso indevido a sistemas do Detran e do TJ Maranhão. Se alguém ameaça uma autoridade, isso também pode ser investigado. Se existe perseguição real, investigue-se. Mas usar o conteúdo apreendido do jornalista para chegar à identidade de quem lhe forneceu informações cria justamente o efeito que a proteção constitucional pretende impedir. Transforma repórter em um mapa involuntário até suas fontes. O resultado não atinge apenas Luiz Pablo ou Raimundo Cotrim.
Atinge a próxima pessoa que estiver pensando em denunciar um prefeito, um governador, um juiz, um ministro, um presidente, um empresário conectado ao governo ou qualquer outro membro da aristocracia estatal. A mensagem recebida por essa pessoa será simples: você pode falar com a imprensa. Só não temos certeza de quem descobrirá depois que foi você. Belo incentivo à fiscalização do poder. O episódio também expõe uma contradição deliciosamente cruel para setores da imprensa que relativizaram intervenções estatais na liberdade de expressão porque imaginavam que o aparato permaneceria voltado contra personagens dos quais não gostavam. Direitos fundamentais não funcionam como lista VIP na balada. Você não entrega seu CPF ao segurança e pergunta se sua opinião está na lista antes de entrar. Ou existe liberdade para todos, ou existe permissão. E permissão não é liberdade. Permissão é dada e pode ser retirada a qualquer momento quando deixar de ser conveniente para quem entregou. O caso é didático porque mostra por que concentrar poder é perigoso mesmo quando você confia na pessoa que o exerce hoje. Instituições são máquinas, precedentes são engrenagens. Uma decisão excepcional raramente morre sozinha. Ela fica disponível na prateleira para o próximo agente estatal, para o próximo inquérito, para a próxima citação extraordinária. É por isso que o argumento "ai, mas desta vez tem uma boa razão" é tão perigoso. O Estado vive de boas razões. Imposto nasce para financiar o indispensável e termina financiando privilégios. Regulação nasce para proteger o consumidor e termina protegendo o amigo do rei da concorrência. Censura nasce prometendo impedir o mal absoluto e termina descobrindo que é muito conveniente definir como mal absoluto aquilo que incomoda quem está no comando. O Leviatã jamais aparece dizendo "Olá, vim retirar seus direitos". Ele chega de crachá, despacho e justificativa técnica. A reação das entidades de imprensa, portanto, é correta, ainda que tardia. Bem-vindos ao problema. Talvez esse episódio ensine uma lição que libertários repetem até parecer disco arranhado. Não se defendem de liberdade porque gostamos de quem está falando. Defende-se liberdade justamente porque não queremos dar ao Estado o poder de decidir quem pode falar, quem pode investigar e quem pode fornecer informação. Hoje é uma fonte de jornalista no Maranhão. Ontem foram alvos considerados inconvenientes. Amanhã pode ser uma reportagem de um grande jornal, uma denúncia empresarial com embasamento sobre corrupção ou qualquer informação que atravesse o caminho de uma autoridade suficientemente poderosa. Quando o medo chega à fonte, a censura já entrou na redação. A imprensa brasileira tem agora uma escolha. Pode tratar o episódio como um acidente isolado, publicar algumas notinhas indignadas e voltar a aplaudir a próxima medida excepcional, quando o alvo voltar a ser alguém impopular. Ou pode finalmente perceber que não existe autoritarismo do bem, censura democrática ou árbitro constitucional. A coleira que você ajuda o Estado a colocar no pescoço do seu adversário continua sendo uma coleira. E, cedo ou tarde, o Estado vai colocá-la no seu pescoço também. Obrigada pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensa em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!